A Nathalie trabalhou numa prisão aqui na Irlanda. Trabalhei em 2. Em 2? Em 2, é. Cara, que coisa. E todo mundo tem curiosidade de saber como é que é a prisão, né? Sim, sim, porque não é todo dia que você encontra uma pessoa que trabalha nesse tipo de ambiente, né? Às vezes a gente faz o mesmo trabalho que alguém que trabalhasse, por exemplo, num escritório normal, mas não é um escritório normal, é uma prisão com prisioneiros e tudo que envolve, né? Eu tenho pra mim que hoje em dia meio que tem os dois lados, né? Tem aquela coisa que a pessoa glamoriza um pouco, porque tem aquelas séries, né? Orange is the New Black, essas coisas, e aí a pessoa fica meio... eu queria saber como é lá, e acontece isso, acontece aquilo, né? A pessoa fica meio glamorizando uma coisa, mas eu acho que no dia a dia deve ser uma coisa normal pra você. Sim, porque, assim, é como, por exemplo, eu acredito que quando você começou a fazer podcast, né, no início era uma coisa completamente diferente da sua rotina e tudo, e você se acostumou com isso, né? Eu sempre digo que não tem nada estranho ou difícil, tem algo que você ainda não se acostumou. Então, é a mesma coisa, por mais que eu tenha sido muito feliz trabalhando lá por 2 anos e meio, no início também foi muito diferente. Você imagina, você entrar numa prisão para ir trabalhar. O que é você entrar numa prisão para você trabalhar? Você tem que entrar sem telefone, você tem que entrar sem nenhum eletrônico, você tem que deixar o seu celular no seu locker, você tem que deixar qualquer coisa eletrônico, né, como eu falei. Você fica praticamente 8 horas do seu dia desconectado com o mundo do lado de fora, a não ser que alguém ligue pro seu telefone de trabalho, mas a gente não tem acesso à internet, a gente tem acesso à própria intranet, né, o máximo que a gente tem acesso é um YouTube para ouvir uma música, alguma coisa. Então, assim, realmente é um ambiente completamente diferente, você tem que usar um uniforme, né, a foto que você postou eu tava com uniforme, então você tem que usar o cabelo preso, você não pode usar piercing, porque são várias coisas de segurança, né? Por exemplo, se tem uma rebelião, por exemplo, e eu tô usando meu piercing, alguém puxa meu piercing, entende? É Então, um risco pra você. exatamente, por causa do cabelo também, né? Nós mulheres, a gente tem um cabelo longo, até homens que têm cabelo comprido têm que prender o cabelo por questão de segurança, né? Que na hora de uma briga, por exemplo, vai logo no cabelo, né? Sim. Então, são os mínimos detalhes que quando a gente trabalha, por exemplo, no escritório normal, você nunca ia imaginar. Mas dentro de uma prisão são coisas essenciais e coisas mínimas para sua própria segurança, né? Por exemplo, usar o safety boots. Porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, né? Até você trabalhando numa fábrica, né? Deixa uma faca cair, aí deixa cair no seu pé. Na prisão, a mesma coisa. Se acontecer, é tudo em volta, tipo, do que pode acontecer. Numa briga, numa rebelião, alguma coisa. Então, você tá meio que protegido, né? Entre aspas. E a prisão aqui é uma colônia de férias? Então, esse que é o grande problema desses programas que você falou, Sim. né? A ficção, muitas pessoas, elas confundem a ficção com a realidade. E muitas pessoas também não entendem a diferença entre o mínimo que um ser humano precisa para poder mentalmente sobreviver dentro desse tipo de estabelecimento e o que é uma colônia de férias. Por exemplo, o que é uma colônia de férias? Você, com a sua própria vontade, sai da sua casa, pega um avião, vai para qualquer outro lugar e passa férias. Você é livre para poder ir para um restaurante, ir para um cinema, voltar a hora que você quiser. Então, se você tiver uma televisão dentro do seu quarto de hotel, às vezes não vai fazer nem diferença, que você passou o dia inteiro na praia e tudo. Mas aí a gente tem que pensar que uma pessoa que recebe uma sentença, vamos pôr de 5 anos, aquela pessoa ela vai ficar 5 anos dentro de uma cela. Uma cela do tamanho de uma bunk bed, né? Do tamanho de uma beliche. Ela normalmente vai dividir essa cela com uma outra pessoa ou com 2 mais, né? Não é que nem no Brasil que divide com 20, 30 pessoas. Então, a gente tem isso aqui ao nosso favor do sistema prisional irlandês, que não existe essa superpopulação, né? Dentro de uma cela. Então, assim, aquela pessoa vai dividir aquela cela minúscula com uma ou 2 pessoas, aonde a janela é desse tamanho, não existe vazão de ar, assim, só aqueles furinhos, né, e tudo. Sim. Então, assim, o que essa pessoa, como ser humano, esquece o que ela fez. O que essa pessoa, ela necessita para poder sobreviver nesse environment por 5, 10, 20 anos e manter a sanidade mental? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se tem uma televisão, é porque isso é o mínimo que eles precisam ter para poder se manter entretido. Porque se você não der algo para... É que nem criança. Se não der algo para criança se entreter, ela vai fazer
Vai fazer uma rebelião. Ela vai fazer alguma coisa, ela vai quebrar alguma coisa, ela vai jogar comida em algum lugar. E é a mesma coisa quando você coloca pessoas em encarceramento. Então, se tem uma televisão, se tem uma mini kettle, né, que é aquela jarrinha Uma de chaleira. esquentar água, né? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que eles precisam ter. Mas tem o PlayStation? Se você concorda ou não, ou se eu concordo ou não, já é outra história, né? Sim, alguns presos têm sim videogame. Tem um PlayStation 5. Não, só pode ter até o 3. Só pode ter até o 3. E aí você pensa assim, pô, mas como é que eles compram? Primeiro que a maioria dos presos tem família, né? Então a família manda roupa, porque aqui os prisioneiros não usam uniforme, né? Então são as próprias roupas deles. Então a família manda roupa, manda utensílios básicos, por exemplo, pastas de dente, sabão, né? De sabonete, tudo. E algumas famílias mandam sim dinheiro para eles comprarem, seja tabaco, seja alguma coisa no Tuck Shop, né? Ou para comprar um videogame, por exemplo. Caramba. Não é o governo que paga, não. É a família. Mas é isso. Então só pode até o PlayStation 3, pelo menos, né? Porque o 5 tava difícil de achar aqui fora, né? Vai que eles são ricos o suficiente para comprar. Não, mas até onde eu sei, até quando eu saí de lá, só podia até o PS3, né? O que mais que tem lá na prisão, assim, pro cara passar o tempo? Tem academia, tem banho de sol. Tem. Tem academia, tem... Então, eu comecei a trabalhar num período muito complicado, porque eu comecei a trabalhar durante o Covid, né? Então, assim, eu fui muito abençoada, porque durante o Covid todo mundo, assim, muita gente perdeu emprego e né, e Deus me deu um emprego. Então, quando eu vim pra cá, o Covid estava todo mundo em lockdown, então os prisioneiros também estavam, por mais que eles já vivem em lockdown, né? Por mais que eles já vivem dentro de uma prisão, eles também não podiam sair da cela, eles só podiam sair para pegar comida e voltar. Então você imagina, o único 1 hora de banho de sol que eles tinham, não podia fazer, não podia ir pra academia, não podia nada. Então, assim, foi bem complicado esse período pra gente também lidar com as reclamações, né? Porque a gente recebe reclamações também, né? Dos prisioneiros e tudo. Então, assim, Faz muito sentido. Se os presos estão lá, não tem visita externa, tem? Não, hoje tem. Normalmente tem. Sem ser Covid, tem. Mas enquanto é face a face lá? Sim, a família vem, as crianças vêm, os filhos, né, vêm. Às vezes... Então, mas na época do Covid não tinha. Então, em tese, eles estavam numa bolha ali. Então... Ia pegar Covid. Não, mas as reclamações eram, às vezes, assim, as reclamações dentro de uma prisão são reclamações sortidas, né? Então, assim, às vezes você lê uma reclamação, então, eu tive a oportunidade de ler as reclamações porque eu trabalhava para os governadores, então, não trabalhava no escritório geral. Então, eu lia as reclamações, ia para os governadores e falava, olha, ele reclamou disso e disso, você tem que categorizar as reclamações. Tudo existe um processo, né? Assim, reclamou do boiler, aí você amassa o papel e joga no lixo. Não é assim, né? Porque assim, você pode pegar, por exemplo, um papel, você precisa ter um controle emocional muito grande para você trabalhar nesse tipo de ambiente. Imagino. Porque assim, ó, eu trabalhei sozinha durante 2 anos e meio. Quando eu digo sozinha, eu trabalhava num escritório só eu. Porque tudo que eu lidava era confidencial. Então, era eu e os governadores. Eu trabalhava para 5 governadores. Então, uma das minhas funções era lidar com as complaints, né? Que era as reclamações. Às vezes eu pegava uma reclamação reclamando, por exemplo, da água. Não tinha água quente no chuveiro, por exemplo. Mas às vezes eu poderia pegar uma reclamação um prisioneiro dizendo que ele foi estuprado. Um prisioneiro dizendo, por exemplo, que ele foi assaulted, que bateram nele, que estupraram ele. Então, assim, você precisa ter um controle muito grande para você, primeiro, não levar isso para casa. Porque quando você sai, você precisa esquecer o que aconteceu. Porque senão você vai ficar lembrando daquilo e você não vai conseguir, você não vai prosseguir. Você não vai viver na sua vida normal, né? Você não vai. Então, assim, muitas das vezes eram reclamações assim, o equipamento da academia estava quebrado, ou assim, ou eu não pude ir para academia hoje, porque se não tem um agente penitenciário para fiscalizar eles, obviamente a academia fecha, né? Eles não podem ir sozinhos. Mas, assim, às vezes eu pegava reclamações, porque quando a reclamação envolve algum contato físico, seja, por exemplo, o abuse, né, e o touching, né, que
se eles passarem por algo físico, né, tem que se chamar a guarda, tem que se fazer todo um processo investigativo, então tem investigador particular e tudo, então assim, é investigado. Então, por isso que eu falo, o sistema prisional aqui precisa melhorar muito, mas é um sistema prisional organizado dentro do que a gente tem para trabalhar, que existe um banco, né, dentro da prisão, porque por cada dia que eles ficam na prisão, eles recebem. Tá de sacanagem. Ai. Qual é o salário do preso? É muito pouquinho, Centavos. Não é centavos, não. É 10 euros e pouquinho, mais ou menos. Por dia? Não é por dia, é por semana. É por semana. Porque, assim, a gente tem que entender que quando eles entram na prisão, nada é providenciado para eles. Só é a cela e o colchão. Então, tudo que eles precisarem, como pasta de dente, escova de dente, essas coisas, eles precisam comprar. Por isso que tem o tuck shop. Não é todo mundo que tem família para mandar roupa. Não é todo mundo que tem família para mandar coisa para eles. Então, eles precisam do básico para poder comprar. Tem uns que compram cigarro. O cigarro, eu acho que custa 15 euros um pacote de cigarro, né? Eu nem sei. Mas eu já vi vários pedidos porque você pode pedir. Você pode pedir empréstimo pro governador, né? Eu já vi vários pedidos de pedindo empréstimo para comprar tabaco. E é óbvio que o governador não vai dar. Dá. É claro Aí que tem não, que ter né? família pra levar lá. Ou você toma vergonha na cara e para de fumar, né? Porque... Não, mas o preço, mas isso é realmente uma currency, né? É um dinheiro, uma moeda, né? O cigarro dentro da prisão. Sim, sim. Então o povo usa ali para comprar alguma coisa e tal, em troca, né? Interessante isso, né? Sim. Da cultura aí. Que existe o colégio de treinamento da prisão, né? Para trabalhar na prisão. Você tem que passar por uma outra avaliação depois. Você tem que passar por um processo de treinamento, porque, como eu falei, né? Não é um local normal. Você precisa saber como lidar, como falar, porque dentro de uma prisão existem as autoridades da prisão. Os presos. Isso não é Brasil, não, Felipe. Não, existem as autoridades da prisão. Por exemplo, você, no seu trabalho normal, você não chama... Não sei se chama chefe de chefe, mas aonde eu trabalhava, a gente não chama de diretor de presídio, a gente chama de governor, né, de governador. Então, você tem que saber chamar eles de governador, você tem que saber qual é a posição daquela pessoa pela patente dela. Então, tudo isso você é ensinado durante o período de treinamento, né? E aí, você também é ensinado que você vai, sim, lidar com prisioneiros. Eu trabalhava na parte administrativa, mas eu lidava com prisioneiros todo dia. Pessoalmente, assim como eu tô falando com você. Porque dentro da prisão não existe cleaners, né? Não existe pessoas que limpam, pessoas de fora que vêm limpar. Dentro da prisão, quem limpa são os prisioneiros. E esses prisioneiros é dada a oportunidade de trabalhar dentro da prisão. Existem workshops dentro das prisões, né, que é onde eles aprendem um ofício. Por exemplo, tem o framing shop, tem o de carpintaria, tem vários workshops dentro da prisão também. Dentro da prisão feminina tem cabeleireiro para elas aprenderem uma nova função para quando sair, entendeu? Então, assim, aqui o sistema prisional é sim focado na ressocialização do preso. Mas no seu caso, você trabalhava na prisão masculina e feminina? Não, eu trabalhava só na masculina. Você quer que eu fale um pouquinho fala rapidinho? No início, como é que foi lá? Porque, eu imagino, você falou, eu passei por esse treinamento, mas na hora lá que você entra, o sistema é diferente, né? Outra história. Você vai com alguém tem que te apresentar para os presos. Como é que é? Então, basicamente, para diferenciar a gente do preso, a gente usa uniforme. Eles não usam, né? Até porque... Eles não têm aquele uniforme laranja lá dos Estados Unidos, não? Não tem. Só os presos que trabalham fora da prisão, no caso, fora da cela, que a prisão é dividida em dois. A parte das celas e a parte da administração. Onde tem a gente que trabalha na administração, mais os governadores, né? Que são os cabeças da prisão, né? São o head das prisons, né? Então,
esses presos que é dada oportunidade para eles para poder trabalhar do lado de fora, seja organizando o lixo, seja trabalhando no warehouse, que é as stores, né? Que é onde É tem um todos depósito. todo o estoque da prisão, né? Por exemplo, colher, faca, matters, né? Colchão, tudo isso a gente tem uma warehouse, né? Que no caso a gente chama de stores, né? Então lá a gente tem preso trabalhando também, porque eles que carregam as coisas pesadas e tudo. A gente tem 2 funcionários, mas a gente tem os outros que são os presos. Na prisão onde eu trabalhava eram 5 presos que trabalhavam lá embaixo, né? Na store. E então, basicamente, quando eu fui trabalhar lá, a gente vai direto para o escritório geral, que é onde a gente fica, onde tem as nossas... Porque é uma prisão, mas é um escritório normal. Mas a gente tá usando uniforme, é o que eu te falei, né? Cabelo preso, muito pouca maquiagem, porque a gente não pode esquecer que é uma prisão. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.